Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 22, a partir do verso de número 43. 1 Reis, capítulo 22, a partir do verso 43. Quem está feliz com Deus aí? Glória a Deus! Glória a Deus. Se Deus te desse uma oportunidade para dar um testemunho, você tinha? Sim. Quem tem um testemunho aí? Vou falar de novo. Se Deus te desse uma oportunidade, você tinha um testemunho para dar? Glória a Deus. Mas se você não tivesse um testemunho? Nós estaríamos aqui? Não, estaríamos, claro. Estaríamos sim, por quê? Porque nós servimos a Deus não pelo que Ele pode fazer, amém? Glória a Deus. Mas pelo que Ele já fez. Glória a Deus! Nós estamos aqui porque nós queremos agradar a Deus. Servir a Deus dessa maneira, Pastor Marcelo, faz toda a diferença. Faz toda a diferença se você... Por que não? Porque alguns dias Deus não vai fazer aquilo que nós queremos. Alguns dias Deus não vai fazer aquilo que nós esperamos e nem no tempo em que nós pensamos que é. Então esse processo de esperar o tempo de Deus é que demonstra a maturidade que o cristão tem em Deus. Amém? 1 Reis, capítulo 22, verso 43. A Bíblia diz que em Gênesis, capítulo de número 1, 2 e 3, tem algumas coisas interessantes em Gênesis. Eu gosto muito de pregar sobre Gênesis. E a Bíblia diz que Deus visitava todos os dias, Pastor João. Na viração do dia, Deus vinha conversar. Deus vinha falar com Adão. O que é que Deus vinha fazer? Pastor Michel, meu amigo, Deus te abençoe. O que Deus vinha fazer, Pastor Marcelo, meu amigo? Na viração do dia, falar com quem? Com Adão. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. E a Bíblia diz que quando Deus percebeu que Adão precisava de uma mulher, ele disse: farei uma adjuntora. Glória a Deus. Ter intimidade com Deus não requer de você pedir. Deus já adianta o processo, Deus já adianta a sua necessidade. Aleluia. Deus, Ele sempre quis ser nosso provedor. Deus quis ser o quê? Nosso provedor. Ó, preste atenção no que eu vou falar para você. Não tem sentimento mais gratificante do que poder abençoar alguém. Sim ou não? Você já abençoou alguém? Você já, no momento em que você estava, talvez não em um momento tão bom financeiramente, mas Deus já te deu uma oportunidade de você ser um provedor em alguma determinada área da vida de alguém? Sabe aquele momento que a pessoa precisa e você está na hora, Deus fala contigo, coloca no teu coração essa provisão, você vai lá e faz o quê? Você é o provedor. Glória a Deus! Glória a Deus. Aquela pessoa nunca mais vai se esquecer de você. E quando ela orar a Deus, ela vai dizer assim: Senhor, glória a Deus pela vida daquela pessoa que me abençoou, que cuidou de mim naquele momento. Glória a Deus! Então, esse sentimento de ser um provedor, ele vem de Deus. Ele vem totalmente de Deus. Então nós precisamos ansiar isso no nosso coração. Quando você estiver precisando de alguma coisa, Deus ama prover na tua vida. Jesus disse assim, ó: melhor é dar do que receber. O que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando o seguinte: o dia que vocês entenderem o reino, vocês vão ter mais satisfação em abençoar do que ser abençoado. Quando isso entra no nosso coração, no ambiente que você está, no ambiente que você convive, no ambiente que você vive, e você coloca isso dentro de você, você coloca assim e fala assim: Senhor, eu quero ser um provedor, eu quero ser alguém que faz a diferença, eu quero ser alguém que abençoa. Preste atenção,
Deus quebra os limites do teu salário, Deus quebra os limites da tua conta bancária, Deus quebra os limites, mas não é no sentido de tirar, colocar você no vermelho, é quebrar os limites para colocar mais. Porque você está sendo o quê? Uma extensão do céu para algumas pessoas. Prosperar tem segredos, mas a prosperidade que vem de Deus, ela é uma bênção, ela é segura. Quando a Bíblia diz que Deus falou para Adão assim: Adão, você pode comer de todas as árvores, Adão. Ele disse assim: comerás de todas as árvores, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Tem um segredo aqui muito forte. Por quê? Porque Deus não vinha todos os dias na viração do dia? Sim ou não? Sim. Aí Deus disse assim, pastor Denildo, meu amigo, lá em Gênesis mesmo, Deus disse assim, ó, que no Éden tinha uma árvore que era agradável à vista, boa comida, que tinha árvore da vida e que tinha árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus vinha na viração do dia e dizia para Adão: Adão, amanhã você vai dar nome aos bichos. E o Adão fazia o quê? Dava o nome. E a Bíblia diz que quando ele escolhe sair do relacionamento com Deus para ir para o relacionamento do conhecimento do bem e do mal, pastor Denildo, a palavra de Deus diz que quando eles deixaram de conhecer a Deus, deixaram de buscar a conexão com Deus, deixaram de buscar a conexão aonde? Na fonte de todo o conhecimento. O que aconteceu com eles? Eles se perdem, Adão se perde, e perde aquela conexão com Deus, e a partir daquele momento, ele tem o conhecimento, mas não tem Deus. Então, todo mundo está dizendo, a era hoje, qual que é a moeda que todo mundo está falando aí? Hoje, fala aí. Você vai saber, você está escutando? Conhecimento. Qual que é a moeda hoje? Conhecimento. Todo mundo fala, se você tem conhecimento, você rompe. Meu irmão, eu conheço muita gente que tem conhecimento, tem uns mané. Verdade. Eu conheço muita gente que, se você olhar para ele, cara, o potencial que esse cara tem, esse cara ele rompe, esse cara é de Deus, esse cara parece que não é de Deus, não, ele tem conhecimento. Meu Deus, tudo que você pergunta para ele tem conhecimento, parece que é um cara. Aí você olha, a pessoa não rompe. É o Google, né? Você digitar lá, ele tem tudo. É o Dr. Google, né? Mas perceba uma coisa, parece que você vê, tem uns caras que parecem uns bobão assim. Aí o cara vai fazer um negócio, Deus pá. Faz outro negócio, Deus honra. Por quê? Porque ele ainda está o quê? Comendo da árvore que Deus chamou. Glória a Deus. Deus ainda pode acessar o coração dentro da viração do dia. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não acessarmos a árvore do conhecimento do bem e do mal e largar de Deus. Se nós começarmos a acessar só os conhecimentos que nós estamos vendo, e nós não acessarmos a Deus, de que vale o conhecimento sem Deus? Deus mostrou para eles que sem Deus, o conhecimento da árvore do bem e do mal não adiantou nada. Então qual é o segredo? Ter uma aliança com quem? Deus. Com Deus. E nós vamos aprender aqui sobre dois reis que tiveram uma aliança com Deus, e que um deles não conquistou tudo que Deus tinha para ele, e o outro conquista tudo que Deus tinha. Está escrito lá em 1 Reis 22, 43. Está escrito aí já? Dá para melhorar isso aí ou não? É iluminação? Não. Está dando para ouvir? Para enxergar aí? 43. É 43. Não, 1 Reis 22, 43. 43. Isso. Olha o que está escrito: andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Vamos lá, olha isso aqui, irmão. Ele andou nos caminhos do seu pai, fazendo o que era reto ao Senhor. Vamos lá, 4. Todavia os altos não se retiraram,
ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. 45. Josafá esteve em paz com o rei de Israel. 6. Quanto aos mais atos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? Olha para mim, é ou não é um reizaço? É. Ele não andou nos caminhos do seu pai Asa? Ele não fez o que era reto aos olhos de Deus? Agora olha que interessante. Olha o verso 49. Olha o 49. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Olhe para mim. A Bíblia diz que havia um homem chamado Irão. Irão teve uma aliança com Davi, teve uma aliança com Salomão. Irão era o cara que conhecia o caminho das pedras até chegar no ouro de Ofir. Só que o rei Josafá, a Bíblia diz assim que quando ele foi para ele ter essa experiência de conquistar o ouro de Ofir, levava 3 anos, pastor Marcelo. Com a caravana de Irão, levava 3 anos para chegar até aonde tinha o ouro de Ofir. Então, teoricamente, demorava muito, porque eram 3 anos para ir e para voltar. E a Bíblia diz que ele resolve fazer uma aliança com o rei Acabe. Então, olha que interessante. Ele era de Deus, ele era um cara que tinha feito o que era reto aos olhos de Deus, mas ele não atingiu esse objetivo. Por que ele não atingiu? Porque ele não era amigo de Irão. Quem é o Irão? Todo homem de Deus tem que ter um Irão na sua vida. Quem é o Irão? O Irão é o tipo do Espírito Santo, que conhece o caminho das pedras, para te levar ao teu propósito, para te levar aos grandes negócios, para te levar até o ouro de Ofir. Preste atenção. Se você tem uma conexão com o Espírito Santo, você vai ver que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, coisas que você não vai entender, decisões que você vai tomar e vai dizer assim: mas peraí, eu não sabia, eu não entendi, como é que foi isso? Olha que interessante. Moisés estava onde? No Egito. Aí Deus fala para Moisés assim: Moisés, quem queria te matar já morreu. Onde que o Moisés está? Moisés está junto com Jetro, apacentando as ovelhas. Lá no Egito, o faraó o quê? Morre. Aí fala assim: ó, quem estava te perseguindo lá no Egito morreu. Onde que ele está falando? Aqui. Olha a conexão. Lá, não tinha nem zap lá, irmão, mas Deus estava lá. Glórias a Deus. Deus estava lá onde estava o faraó e estava aqui com Moisés. Essa conexão que nós não podemos perder com Deus. Essa conexão que nós não podemos perder com o nosso Deus. É Deus que enriquece o homem, é Deus que dá poder ao homem, é Deus que dá entendimento ao homem, e todo conhecimento emana de Deus. Emana de Deus. Então, conhecimento é importante? Sim. Mas tem que ter o quê? Uma aliança com Deus. Por que eu estou pregando isso? Porque eu sou uma voz, e eu tenho responsabilidade por aquilo que eu prego. Pastor Marcelo é uma voz. Pastor Marcelo, quando ele levantar uma campanha, levantar uma palavra, Deus dá a direção para ele, ele vai lançar, e todas as pessoas que estão debaixo da cobertura dele, que ouvem a palavra através dele, vão ter que o quê? Seguir. Se não seguir, um dia eles vão ter a oportunidade, vão chegar na frente de Deus e vão dizer assim: ó, eu não tive quem me ensinou. Deus vai falar assim: não, eu dei a palavra, meu servo. Pastor Adenildo, mesma coisa. Pastor João, mesma coisa. Então a Bíblia diz, olha o que o Salomão fez. Agora vamos lá lá em 1 Reis 9. Vamos ver o que o Salomão fez. 1 Reis capítulo 9, verso 26. Também o rei Salomão fez naus, ou seja, navios, em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. 27. Olha que interessante, olha quem ele mandou.
Ele conheceu o cara, ele mandou o cara que conhece o caminho das pedras. Então o que eu aprendo aqui? Toda pessoa grande, toda pessoa que é inteligente, ela sabe com quem andar, sabe com quem fazer aliança. Você tem que tomar muito cuidado para não fazer aliança com Acabe. Se você fizer uma aliança com Acabe, quem é Acabe? Acabe é esposo de Jezabel, que significa manipulação. Olha que interessante, o Acabe chegou para um homem e disse assim: eu quero comprar a tua vinha, me venda a tua vinha. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, ó, o cara falou, o Nabal, né? É Nabal? Nabote. O Nabal é o... Você já viu aquele hino, irmão? Solta no cabo da nau? Quem já viu? O irmão foi pregar e falou assim: irmão, hoje eu vim aqui pregar, e Deus falou comigo que vim pregar sobre o Danal. Onde está escrito? Eu nem sei onde está escrito, irmão, mas nós temos que ser perseverante igual o Nabal. Ele não soltou o cabo. E era um hino. Era aquele hino, solta o cabo. Ele foi pregar no congresso e falou assim: nós temos que ser perseverante igual ele. Deus falou comigo que ia pregar sobre ele. É ou não é? Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Nabote diz assim: eu não vou vender a minha vinha. Por quê? Porque é minha herança. Aí sabe o que aconteceu? O Acabe foi lá, sentou, chorou lá, deitou, ficou emburradinho lá. Aí chega Jezabel. Chega Jezabel e fala assim: o que está acontecendo contigo, rapaz? Ele falou assim: não, o Nabote não quis vender minha vinha, não quis vender a vinha para mim. Ele falou assim: você não é rei de Israel não, rapaz? Eu vou te dar essa vinha. Olha que interessante. Ele preferiu o sim de Jezabel do que o não de Deus. Quem é o Acabe? O Acabe é aquele que é manipulado, é aquele que é manipulador, aquele que... Então tem gente que vai chegar na sua vida que ela não veio para te abençoar, ela vem para te manipular, para entrar em caminhos errados. Ela não vem, você não tem, é aquela pessoa, você não sente Deus nela, mas como ela tem conhecimento, como ela parece ser boa, parece ser legal, tem muita gente seguindo, você tem que tomar cuidado. O final é o quê? É morte. É morte. Por quê? Porque eles não querem te fazer passar pelos caminhos das pedras. A Bíblia diz, olha para mim, a Bíblia diz que esse mesmo Josafá, ele tentou ir buscar, mas sabe o que aconteceu? Os navios dele se partiram. Por quê? Porque ele não tinha um irão. Ele tinha uma aliança com quem? O que isso ensina para nós? Ensina que nós precisamos aprender uma coisa: pregação, conhecimento, tudo isso é maravilhoso, mas se tem uma coisa que você precisa entender, é o seguinte: tudo vem de Deus. Glória a Deus. Se Deus quer prosperar o homem, ninguém segura. Verdade. Se Deus quer mudar a vida do homem, ninguém segura. Deus faz. Sabe, eu falo sempre para os meus filhos, falo assim, ó, estude para se converter. É verdade. Não adianta você estudar para pregar. Se você estudar para pregar sem transformar com aquela palavra, você não tem autoridade. Como que eu faço primeiro? Eu vou lá, estudo, faço a palavra. Irmãos, ontem eu chorei muito estudando à tarde. Chorei muito, porque Deus falou comigo algo muito forte. Então aquela palavra foi me transformando, foi entrando dentro de mim, dizendo: é assim, o caminho é assim que se faz. Aí o que eu faço? Agora eu vou experimentar ela. Por quê? Porque conhecer uma coisa, experimentar é outra. Aleluia. Nós que somos pregadores, nós somos muito tentados a replicar mensagens. Sim ou não? Sim. Nós pegamos às vezes uma mensagem e falamos assim, ó, vou pregar, você falou dessa mensagem e tal, o que você tem que fazer? Primeiro você vive ela. Primeiro você experimenta. Primeiro você o quê? Porque você pode pregar sem ter vivido? Claro que pode, porque é a palavra, ela que tem poder. Mas você não é uma autoridade. Você simplesmente está o quê? Replicando. O que é gostoso? Gostoso é você viver ela. É Deus fazer você passar por aquela palavra. E aí o que acontece? Você se torna uma autoridade naquilo. Por isso que os fariseus, os saduceus, os escribas, o que eles faziam? Eles tinham muito conhecimento. Só que quando Jesus foi pregar, disseram assim, ó, Jesus fala como quem tem autoridade. Diferente. Ele sabe o que está falando, ele vive isso, é verdade, sai da palavra da boca dele, sai, mas sai com outra legalidade. Por quê? Porque tem convicção.
Sempre eu falo, vocês já viram o pastor Marcelo pregar aqui? Uma das coisas que eu gosto de ver o pastor Marcelo pregar, porque ele prega com convicção. Parece que, irmão, ele é exímio naquilo que é. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que ser pregada. Pastor Adenil também. Nós temos que pregar o quê? Com convicção. Não, isso é verdade, eu sei, eu já experimentei, eu já senti, eu já entendi. Esse livro que eu estou escrevendo, irmão, tudo que está escrito ali eu já experimentei. Vocês vão ver, quando vocês pegarem para ler, vocês vão ver que tem muita coisa que eu falei aqui já. Por quê? Porque eu experimentei isso. É o que eu falo sempre. Às vezes a pessoa tem 1 milhão de seguidores, mas tem relacionamento com 2, 3, e as pessoas só estão seguindo ele, não é porque gosta dele, estão seguindo para ver o que ele está fazendo. Então nós precisamos ter conexão com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Quando eu tenho conexão com o Espírito Santo de Deus, ele me faz o quê? Ele me faz conhecer o caminho das pedras. Ele me faz desviar de algo que eu não sei. Ele me faz andar por caminhos que muitas vezes eu não entendo. Quantos anos levavam? 3 anos. Preste atenção, as coisas de Deus não são do dia para a noite. Aleluia. Quer viver o extraordinário de Deus? Não tenha pressa. Porque Deus não quer que você cresça fora do tempo. Deus não quer que você faça o quê? Cresça fora do tempo. Hoje as pessoas querem tirar o processo, Marcelo. O processo de nascimento, o processo de maturação, o processo de sabedoria, de entendimento. As pessoas querem tirar esse processo. Como é que elas tiram? Elas inventam uma maneira, um método para você não passar pelo sofrimento. Só que o próprio Jesus disse assim, ó: estando a mulher para dar à luz, sente a dor do parto. Mas quando nasce a criança, esquece de toda a dor. Esse processo de 9 meses que vai mudando, vai transformando o corpo, vai fazendo com que o corpo vai ficando maior, as pessoas olham, a pessoa fica diferente, é um crescimento, é uma mudança, e o que? Isso dói. Só que tem um detalhe, esse processo de 9 meses, ninguém muda. Como que muda? Muda como? Chega lá e pega uma criança e fala assim: eu vim adotar uma criança aqui, eu não vou sofrer esses 9 meses não, porque eu não quero isso não. Só que tem um detalhe, você nunca vai ter legalidade e autoridade. Não é seu. Não é seu. O processo que nós não podemos pular etapas das nossas vidas. Talvez você fale assim: mas eu estou aqui, estou nesse lugar aqui, nesse ambiente, parece que a coisa não acontece, as coisas não... Ei, calma teu coração, Deus é Deus. Ele te trouxe aqui para dizer para você: calma o teu coração, não pule as etapas, porque está chegando um novo tempo para a tua vida. Eu estou te preparando para aquele dia que atrasou um pouquinho, aquele dia que não deu certo. É eu que estou no controle, eu estou te desviando das pedras, eu estou te desviando dos caminhos, eu estou na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que se nós olharmos com os nossos olhos, nós não vamos entender os processos, as coisas que Deus está fazendo. Não vamos conseguir de maneira nenhuma sair da inquietação. Por quê? Porque é assim, quando Deus está para fazer alguma coisa na sua vida, irmão, preste atenção, o diabo sempre vai querer adiantar o propósito. Deus falou para Abraão: Abraão, eu tenho uma promessa para a tua vida. O diabo chegou no ouvido de Sara lá e falou assim: ó, você não consegue cumprir essa promessa, não vai dar certo, Deus não tem capacidade para cumprir essa promessa. Fala logo para Abraão para ele tomar a sua serva. Você vai ter a mulher, vai ter o filho, vai dar o filho para ele. Todo mundo está dizendo que você não consegue. Aí o que ele faz? Ele faz o quê? Ele pega, se deita com uma mulher chamada Agar, e a Bíblia diz que ele tem um filho chamado Ismael. Aí Deus falou assim para Agar, para Abraão: ele será como um jumento. Ele não vai a ninguém vem até ele. Isso aqui é muito forte. Um cara que está debaixo de uma bênção. Por quê? Porque o pai dele é o Abraão. Mas ele é que nem um jumento. Ninguém tem acesso a ele, ninguém vai a ele, ninguém vai, ninguém volta. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando eu adquiro aquilo que Deus tem para mim antes do tempo, vai ter consequência. Já viu aquela história? Que o filhinho chegou para o pai e falou assim: pai, errei um negócio aqui. O pai dele foi lá e pregou um prego. Quem já viu essa história? Pregou um prego na parede.
Aí foi lá, mais um erro. O pai dele foi lá e pegou outro prego. Quando ele viu, a parede estava toda cheia de prego. Aí o pai dele falou assim, ó, cada vez que você acertar agora eu vou arrancar um prego. Aí foi lá, acertou uma, tirou um prego. Acertou outra, tirou outro prego. Acertou outra, tirou outro prego. Aí ele olhou e falou assim, pai, ó, não tem mais nenhum prego. Aí o pai dele falou assim, parabéns filho, você conseguiu verdadeiramente se converter. Só que ele está passando um belo dia, olha lá e fala assim, papai, está muito feia essa parede, né? Falei, por quê? Porque está todos os buracos ali. Ele falou assim, esse é o problema, os erros você até conserta, mas as consequências dele nunca mais passam. Que é o processo. Então, nós falamos esses dias, pastor, que um momento de ira pode fazer a vida toda do cara ir por água abaixo. Verdade. Você já viu aquele ditado que fala assim, ó, conta até 10? Já viu ou não? Sim. Pode praticar porque é de Deus. Pratica, é de Deus. Sabe aquele momento que está tudo contra você, você está para tomar uma decisão errada, o que você tem que fazer? Fecha os teus olhos e fala assim, Espírito Santo, me dá sabedoria, me dá entendimento. Quantas vezes, irmãos, eu tive diante de vários negócios, 3 portas abertas assim, e eu falava, meu Deus, qual que eu entro? Qual que eu entro? Qual que eu entro? E Deus ia lá e fazia assim, ó, fechar as 3. Aí sabe o que você tem que fazer? Quando Deus fecha uma porta para você, o que você tem que fazer? Você vai continuar batendo? O que você tem que fazer? Procurar outra. Tem gente batendo na porta que Deus já fechou, pastor Denildo. Tem gente batendo naquela porta, Deus já falou, não é mais aí, não dá certo, não é com esse, não é com aquele. Aí o que o cara está fazendo? O cara está batendo na porta dizendo assim, não, eu quero. Você entra na vontade permissiva, que é a vontade que Abraão entrou quando teve Ismael. Ou seja, o resto da vida ele vai ter que conviver com Ismael. Que é a vontade o quê? Permissiva. Por quê? Porque a pessoa não tem o irão, ela não tem o tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo conhece os caminhos. O Espírito Santo sabe quando tem que frear um pouquinho. O Espírito Santo sabe quando tem que andar um pouquinho mais. O Espírito Santo sabe quando tem que parar. Conexão com Deus é tudo nos dias de hoje. Glórias a Deus. Principalmente para nós que queremos ser homens provedores, mulheres provedoras, Glória a Deus. que queremos fazer a diferença. Preste atenção, você não precisa ser conhecido pelos homens se é conhecido por Deus. Você tem que ser conhecido por quem? Por Deus. É ou não é, Marcelo? Pastor Michel. Tem gente que é muito conhecido pelos homens. Quando bate a foto dele lá no YouTube, pastores, pregadores. Mas diante de Deus, ninguém conhece. Não tem nenhum anjo que conhece. Se perguntar, fala, nem conheço, nem sei quem ele é. Onde está isso? Nem todo que me disser Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Apartado de mim, porque eu não vos conheço. Vocês nunca fizeram o que eu pedi. Qual é a conexão que eu tenho que ter com Deus? Com a palavra de Deus. O que eu tenho que fazer para ter conexão? Manter o relacionamento com o irão. Manter o relacionamento com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quando eu e você mantemos o relacionamento com o Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza que você vai ter uma vida abençoada. Irmão, nem todo dia é flores. Nem todo dia é flores. O irão é o tipo daquele que ele sabe te dar o momento certo, o time certo, a hora certa. Toda pessoa, preste atenção no que eu vou falar para você aqui, ó. Toda pessoa bem sucedida tem pessoas que sabem o caminho das pedras perto delas. Você tem que ter alguém para te assessorar. Você tem que ter alguém que sabe fazer aquilo. Tem coisa que eu não sei fazer, Carlos. Eu não sei fazer camisa, mas eu tenho Carlos que sabe. Está entendendo ou não? Sim. Irmão, pastor Marcelo é exímio. Eu vou falar para você aqui, ó. Olha para ele aí, ó. Ele entende tudo de fazenda, irmão. Eu fiquei admirado. Estou falando para vocês aqui, ó. Nós fomos ver quantas fazendas. Lembra do testemunho? 19 fazendas. Aí nós chegávamos, os caseiros vinham para conversar tudo e eu só. Eu estava pensando comigo, né? Aí o cara falava um negócio e falava, não, mas isso aí tem que fazer assim, assim, assim. Pegou? Se você precisar de um irã
No ramo de transmissão automática, eis-me aqui, viu? Eu conheço muito, diante de Deus, porque eu estudei, me preparei para isso. Agora, se você precisar de alguém com ótica, é o pastor João. Estou aqui. Levanta mais alto, pastor. Eu estou vendo uns caras que estão olhando assim, né? Estão precisando de um óculos. Então nós temos que o quê? Valorizar pessoas que sabem melhor que nós. Qual era o segredaço que Salomão tinha? Por que Salomão tinha uma conexão com o Irão? Por quê? Porque ele não sabia tudo, mas ele era amigo de quem sabia. E isso é um segredo. Tem até um memezinho, né, que fala assim, ó. Tem até uma brincadeirinha na internet. Você não precisa saber tudo, mas você tem que ser amigo de quem sabe. É uma realidade. É o segredo de Salomão. O que Salomão fazia? Salomão pegava a sabedoria do Felipe, a sabedoria do Amaro, a sabedoria do João, do Marcelo, do Adenildo. O que ele fazia? Colocava todo mundo do lado. Você sabe mexer com pedras, você sabe mexer com engaste, você sabe mexer com ouro, e você conhece o caminho das pedras. Eu vou ter uma aliança com quem sabe. Essa parte eu não sei. Então o segredo é usar a sabedoria dos outros. Você está aí? Glória a Deus. Então o que ele fez? Ele rejeitou, ele disse assim: não, eu não quero ir com as tuas naus. Eu não quero ir com os teus navios, junto com os teus navios. Mas o Salomão fez o que? Ó o 27 do capítulo 29. E mandou Irão com aquelas naus e seus servos e marinheiros que sabiam do mar. O que eles sabiam? Eles tinham conhecimento daquilo. Agora olhe para mim. Nós temos que ter sim, mas aprenda a identificar no meio dessas pessoas que conhecem os caminhos, quem são Irãos e quem são Acabes. Porque os Acabes vão te levar para onde? Direto para a morte, direto para afundar os seus navios. Mas o Irão vai levar o quê? Até o ouro. Vai levar até o propósito. Hoje a minha oração diante de Deus é para que você tenha discernimento. É para que você compreenda que todo conhecimento emana de Deus. Não adianta ter conhecimento se não tem conexão com aquele que conhece todas as coisas. Sabe por quê? O conhecimento é bom. Não tem cara que mais fala de conhecimento que eu. É muito bom ter conhecimento, e eu falo sempre sobre isso. Você vai fazer uma horta? Dá um exemplo de uma horta, rápido. O que você tem que fazer? Você tem que estudar sobre aquilo. Como é que você faz? Eu vou pegar aqui um pedaço dessa terra, vou levar lá para falar, vou ver o que precisa aplicar nessa terra, vou fazer isso, isso, isso. Você não vai errar. Agora, fala para mim. Você tem todo o conhecimento, você vai ali, coloca a planta bonitinha, mas não chove. Não choveu. Nasceu alguma coisa? Não adianta conhecer se não tem conexão com o dono da chuva. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta. Eu vejo muita gente hoje, sabe que a árvore do conhecimento do bem e do mal está ali, ó, chamando, falando: vem, vem. E a pessoa está fazendo o quê? Está assim, ó, indo para o conhecimento do bem e do mal, e esquecendo que a conexão com Deus é maior que tudo isso. Preste atenção. Um dia eu acredito no meu coração que Deus ia revelar tudo para Adão. Eu acredito nisso, Marcelo, porque tem conhecimento que você não está preparado para viver. Tem conhecimento que você não tem capacidade de cumprir o bem e nem capacidade de conviver com o mal. Tem conhecimento que é perigoso. Tem conhecimento, se você não tem estrutura para suportar, é complicado isso. Então eu acredito no meu coração que se Adão tivesse dado o time de Deus, se ele tivesse deixado assim: Deus, eu vou segurar contigo, eu prefiro ficar com o Senhor do que esse conhecimento, eu vou ficar com o Senhor. Deus um dia ia falar para ele: olha, Adão, vai vendo aí para você ver. Está vendo? Olha aí, ó. Aceita os processos. Aceita os processos. Eu me lembro, quem conhece o Luiz Hermínio? Já ouviu falar do Luiz Hermínio, pregador? Irmãos, para mim um dos maiores pregadores que tem no Brasil.
Deus deu uma graça para aquele homem muito grande. E aí eu estava passando por um processo difícil no ministério. Eu queria pregar, eu queria ser conhecido, pregador, eu queria ser de tudo quanto é jeito. Eu falava: Deus, eu quero honrar o teu nome, eu quero glorificar o Senhor, eu tenho uma palavra. Eu ficava com o dedinho assim, pastor, ó, sempre conta esse testemunho. O meu dedinho ficava sempre assim, ó. Sempre eu tinha uma palavra. Se me der uma oportunidade agora de nascer, eu arrebento. Eu pensava comigo, meu coração ficava explodindo. Marcelo sabe do que eu estou falando. Aí veio o Luiz Hermino para pregar aqui em Cuiabá. Quem me convidou foi o pastor Otiel. Aí o Luiz Hermino veio pregar aqui em Cuiabá. Meu irmão, diante de Deus, o céu desceu. Aí eu falei: uau, é assim que eu quero que Deus faça na minha vida. Eu quero pregar e as pessoas receber Deus. Eu quero pregar e quero que seja de Deus. Eu quero que as pessoas conheçam a Deus de verdade. Estava aquele, sabe? Só que eu estava passando por um processo. Aí eu falei, ele entregando profecia para todo mundo, pastor. Eu falei: nossa, a minha vai ser das melhores. Eu já até enfeitei. Falei assim: não, essa vai ser forte. Vou dar até uma oferta para um raio. Diante de Deus. Você nunca pode aparecer diante de um profeta e mão vazia. Aprenda isso. Isso é um segredo. A Bíblia diz assim, ó, que o Saul chega diante do Samuel como? Procurador de jumentas. Está escrito. Ele estava procurando as jumentas do pai dele. Aí ele chega diante do Saul. A Bíblia diz assim que o moço dele diz assim, ele falou assim: vamos embora. O moço dele falou assim: ó, mas tem um profeta aí. Aí ele falou assim: rapaz, tem um detalhe, eu aprendi que diante de um profeta não se chega de mãos vazias. O servo dele falou assim: eu não tenho muito, mas eu tenho um pouquinho aqui. Pegou emprestado. Vai lá, entrega para Samuel, sai como? Era procurador de jumento, sai como rei. Ei, a oferta pode destravar do mundo espiritual coisas grandes para a tua vida. Aleluia. Essa é a conexão com Deus. Essa conexão. Eu já fui preparado, falei: vou dar uma oferta. Irmão, cheguei lá, ele colocava a mão na cabeça de um, o cara já saía louco lá, pá. Recebia já o Espírito de Deus. Ele chegou na minha cabeça e falou assim: aceita o processo, sai daqui. Eu falei: não pode ser só isso. Com toda essa prova, essa luta que eu estou, não dá para acreditar. Aceita o processo. O que Deus está dizendo? Não é teu tempo ainda. Meu Deus. Você não está preparado ainda não. Você não tem armadura para aguentar o diabo pelo que você quer. Você não está preparado, irmão. Preste atenção, a prosperidade nós temos que estar preparados para ela, senão Deus vai o quê? Te perder. E hoje nós estamos vendo o quê? Vamos conquistar, vamos ser os conquistadores, tudo. Aí o que acontece? O cara conquista e é conquistado. Nunca mais volta. Sempre falo uma coisa. Os pastores que aqui estão sabem o que eu estou falando. A pior coisa que tem é alguém prosperar fora do propósito. Ele não volta mais, pastor João. Não volta nunca mais, amado. O cara que está prosperando fora do propósito, ele não volta mais. O que Deus tem que fazer? Deus tem que pegar um anzol e ó, vem para cá. Muitas vezes Deus vai te pedir coisas que você não dá. E sabe o que Ele faz? Ele te tira para te ajudar. Deus te tira para te o quê? Ajudar. Porque Ele quer te ajudar a cumprir o propósito. Você não olha e fala para Deus: Deus, eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Irmão, se você não estiver preparado, essa é a pior oração que você faz. Você vai se arrebentar. Essa é uma oração que você tem que ter coragem para fazer. Mas eu estou diante de homens que têm coragem. Você tem que ter coragem. Tem hora que você tem que rasgar os céus. Tem que dizer: Deus, ó. Lembra que eu preguei alguns dias? Tem hora que você tem que falar assim: por quê? Não é pecado dizer por quê para Deus, não. O próprio Jesus, ele disse: Eli, Eli, lama sabactana, Deus meu, por que me desamparaste? Tem hora que você tem que falar mesmo para Deus: Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Por quê? Porque Deus vai olhar para você e falar assim: porque você errou aqui, aqui e aqui. Deus vai falar assim: conserta que eu te trago para o caminho de volta. Você volta a prosperar, volta a ser um homem abençoado e volta a ser cheio de Deus. O segredo é não perder a conexão com quem?
com Deus. Seja um homem estudioso, seja assim uma pessoa que estuda, mas preste atenção, não faça aliança com as Acabes, não faça aliança com a manipulação, irmão. Tudo que é de Deus é suave, tudo que é de Deus não pesa, tudo que é de Deus não te machuca, tudo que é de Deus tem temperança, tem calma. Quer falar? Cadê o microfone? Leva lá para o pastor lá. Pode falar, pastor, aqui todo mundo. Uma vez eu estava dando uma prova e andando de carona, fazendo missão na Sadia 2, e peguei carona de Livramento, o trevo da Sadia 2. Aí tinha que andar ainda 18 quilômetros. E quem me deu carona até lá tinha saído do hospital. E ele tinha acabado de comprar uma Bíblia. Ele falou, eu não sei por que eu comprei essa Bíblia na hora, mas agora é sua. E eu tenho até esse vídeo ainda essa semana, eu peguei no Face e postei, né? Aí depois eu determinei para Deus que eu queria um carro para fazer a obra. E Deus me abençoou com uma Kombi. Eita glória. Eu falei, Senhor, eu vou para Várzea Grande, eu estou com 3 mil reais, eu quero um carro. E eu fui parar na casa que um pastor tinha uma Kombi, estava no agiota e só faltava esse valor. Ele falou, paga o agiota que a Kombi é sua. Você está por aí, irmão? Glória a Deus, aleluia. Deus tira do ímpio para abençoar o justo. Glórias a Deus. Você viu o que Deus faz? Não, eu vou pegar uma carona. Eita carona abençoada. Glória a Deus. Aleluia. É Deus que faz. Não perca a conexão com Deus. Amém? Amém. Não perca. Se vai fazer alguma coisa, faz na direção de Deus. Deus pode te transformar no milionário? Claro que pode. Eu estava em Israel. Fala, pai. Mais outra também. Estava precisando de uma entrada para comprar um terreno de um ímpio. Orei a Deus por um terreno, Deus proporcionou 4. Mas a gente estava precisando da entrada. E o ímpio ainda ia parcelar. Era 32 mil, 8 mil cada terreno da igreja. E a igreja sem condições. Deus preparou um irmão para doar uma moto. Tinha pegado no 4 Marcos, Araputanga. Aí foi eu e mais um irmão do Miguel e mais a minha irmã. Pegamos aquela moto, demos entrada no terreno. E pagamos 32 parcelas. E o prefeito da cidade, eu sou tanto está orando com o prefeito, fazendo bastante trabalho social. Ele falou assim para mim, pastor, me ajuda aí que eu vou comprar aquele terreno para construir casa. Eu falei, é isso que eu quero, porque onde eu estou no salão dá para vender. E eu tenho prazo para sair de lá. Eu já tomei posse da compra daquele salão. E Deus nos honrou que ele ganhou. E a prefeitura comprou o terreno, nós hoje temos salão próprio da igreja. Glória a Deus. É isso aí. É assim que Deus faz, amém? Quando Deus tem as maneiras dele trabalhar. Deus é Deus. Deus tem todas as maneiras para te abençoar, para cuidar de você. Só que você não pode perder essa conexão. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo na era do conhecimento. Do bem e do mal. Sabe o que é interessante? Quando Deus disse assim, de todas as árvores do jardim comerás livremente. Pense comigo. Ele disse assim, vocês vão comer de todas as árvores. Aí ele fala assim, Marcelo, só que da árvore do conhecimento do bem e do mal dela, no dia que você comer, vai morrer. Qual era a morte que Deus estava falando? A conexão entre ele e Deus. Por que Deus ensina isso? Por que Deus coloca Jair dentro da É como falar com uma criança, não coloca o dedo da tomada. Fala mais uma vez, não coloca o dedo da tomada. O que vai acontecer? Você vira as costas e fala assim, mas tem um negócio que tem um mistério ali.
Parece ou não parece uma curiosidade? É ou não é? Você quer ver falar para uma criança e falar assim, não faz isso, irmão, a pior coisa que você falou, não faz isso, ela faz. É ou não é? Aí você pensa, meu Deus, por que Deus fala para ele, para Adão, que podia comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não? Não era tão simples tirar a árvore do conhecimento do bem e do mal e deixar só todos que estavam lá. Mas tem uma coisa que eu aprendo muito forte aqui. O princípio da adoração não é quando eu só tenho Deus como opção. O princípio da adoração é olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, desejar ela, porque a Bíblia diz que o desejo estava na porta do coração de Abel, de Caim. O que eu tenho que fazer? Mesmo que eu desejo a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu digo assim, Deus, eu tenho a opção de comer daquela árvore, porque o Senhor me deu o livre-arbítrio, mas eu te amo e por isso não vou comer. A adoração é isso, é ter outras opções, é ter outras fontes de conhecimento, mas buscar a de Deus porque você ama Ele. Buscar a de Deus porque você quer adorar a Ele, porque você quer viver uma vida extraordinária, uma vida com Deus. É uma vida cheia de altos e baixos. Tem dias ruins, tem dias bons, tem dias maravilhosos, tem dias péssimos, mas em todos eles Deus está contigo. A promessa é: eu estou contigo, eu sou contigo, Ele disse. Glória a Deus. Ei, não adianta você estar cheio de riquezas, mas se Deus não estiver contigo. Deixa eu te ensinar um segredo rápido. Nós pregamos de José e falamos que ele foi o máximo, não foi? Pregamos ou não pregamos? Falamos de José, falamos, José foi o máximo, meu amigo Ednilson. E eu mesmo falo muitas coisas de José. Eu ensino que ele ensinou a guardar 20%, eu ensino que ele supriu a necessidade do ambiente que ele estava. Eu ensino tudo isso. E a Bíblia fala dos processos que Deus foi vivendo na vida de José, que é muito lindo. Porque o José Deus falou assim para ele: ó José, eu tenho uma promessa para a tua vida. Como que Deus falou? Em sonhos. Deus falou em sonhos para ele. Ele olhou aqueles sonhos, contou para quem estava. Já ensinei você o segredo, quem lembra? Quando você quer conquistar, como você quer fazer alguma coisa que você sabe que é maior que você, conte para pessoas importantes. Quando você conta para uma pessoa que faz parte do teu sonho e é importante para você, você tem vergonha de não cumprir o sonho. A hora que você for desistir, você fala assim, ó, não, eu vou ter que fazer porque eu contei para o pastor Michel, eu contei para o Max, eu contei para o Carlos, eu contei para o meu amigo Nelson, eu contei para o pastor Denildo, o que ele vai falar de mim? Então pessoas importantes para você tem que ser contados seus sonhos, porque elas não te cobram. Quando você vai desistir, você está prestes a desistir, o que você faz? Você lembra, não, mas eu contei para o Jair é meu amigo, ele espera de mim, ele me tem como uma referência, o João tem eu também como uma referência, o pastor João, ele me conhece, ele sabe o que eu faço, eu tento fazer. Então você tem que contar. José fez o quê? Contou. Só que olha que interessante, ele vai passando por processos. E em todos Deus estava com ele. A Bíblia diz assim, ó, que ele estava onde? Ele estava no poço, vendido, jogado lá dentro do poço. Está escrito o quê? Deus estava com ele. Vendido para os escravos, Deus estava com ele. Estava onde? Entregue na casa de Faraó, na casa de Potifar, Deus estava com ele. Escravo, Deus estava com ele. Na prisão, Deus estava com ele. Agora, não fala nenhum versículo na Bíblia que quando ele se torna rei do Egito, que ele se torna governador do Egito, não fala que Deus estava com ele. Não tem nenhum versículo, pode olhar. Não tem. E aí eu aprendo o quê? Eu aprendo muitas coisas. O que eu aprendo? Eu aprendo que os processos que Deus tem na minha vida, se Ele estiver comigo nesses processos, Ele vai estar comigo também dentro do meu coração, quando eu estiver diante dos meus sonhos. Só que tem uma coisa muito interessante que José faz. Sabe o que José faz? A Bíblia diz assim, que o Jacó envelhece. O Jacó vem. Quem é o Jacó? É o pai dele. Ele amava mais a José do que a seus irmãos. Está escrito na Bíblia. Ele amava mais a José do que os seus irmãos. Aí sabe o que ele faz, pastor Denildo? Quando o Jacó envelhece, está escrito assim: vieram dizer a José, seu pai está enfermo.
Opa, então quer dizer que o meu pai que eu tanto amo não está perto de mim? Eu nem lembro mais dele. Aí está escrito assim, ó, que quando ele vem vindo com Manassés e Efraim, que já haviam 7 anos de nascido, o Jacó olha e fala assim: quem são esses meninos? Como assim quem são esses meninos? Como que o meu pai que me ama tanto, depois que eu me torno governador, agora nem os meus netos, nem os meus filhos eu não apresento para ele? Aí ele chega e dá uma paulada, irmão, em José e disse assim, ó: eu nem cuidara ver mais os teus olhos, nem o teu rosto. Deus me dera não só o teu rosto, mas também os teus filhos. Aí sabe o que Deus falou para ele assim, ó? O Jacó falou assim: ei, José, traga os teus filhos aqui, porque agora não são mais teus, são meus. Sabe o que José estava dizendo? Jacó estava dizendo para ele? Falou: rapaz, tome cuidado, porque a bênção que você tem vem de mim. Eu sou o patriarca, não é você que é. Tudo que Deus fez na tua vida não foi por causa de você, rapaz. Foi porque eu tenho uma promessa na minha vida. Você esqueceu da fonte. Sabe o que eu fiz agora? Eu cheguei lá diante do meu pai, dobrei meu joelho e falei: pai, coloca a tua mão sobre a minha cabeça e me abençoa. Me abençoa. Porque quando eu não tinha nada, eu era sem brincadeira mesmo, não tinha nada, sabe o que eu fazia? Todo ano eu ia lá. Todo ano. Eu sempre digo, Deus levantou a minha irmã para cuidar da minha mãe e eu para cuidar do meu pai. Meu pai não tem um amigo. Está aqui o Luiz Felipe que sabe, o pastor Marcelo foi lá comigo. Eu falei para um amigo meu, falei assim: vamos lá que nós vamos ganhar o meu pai para Jesus. Ele foi comigo dentro do carro, fomos lá, ficamos 3 dias tocando violão para ele. Eu sabia como entrar no coração dele, porque ele gosta aquelas músicas antigas. Eu falei: irmão Valdomiro, vem comigo, vamos lá. Passei 3 dias lá, no 3º dia ele falou assim: eu vou me batizar com Deus. Ganhei ele para Jesus, sou o pai na fé dele. Só que eu aprendi uma coisa: o quê? A bênção de Deus está onde? A bênção de Deus vem através da vida dos meus pais, porque é uma promessa de Deus. Deus falou assim, ó: honra teus pais, e teu pai e a tua mãe. Tem muita gente ficando rico e está fazendo o quê? Jogando todo mundo para longe. Não é essa a riqueza que Deus tem para nós. A riqueza que Deus tem para nós é princípios. São coisas poderosas. Deus não vai de maneira nenhuma te abençoar sem ter as orientações que Deus tem para mim e para a tua vida. Quer ser abençoado? Tem que querer mesmo. Tem hora que você tem que tomar uma dose de indignação e dizer assim: Deus, se o Senhor é comigo mesmo. Deixa eu falar um negócio pra você aqui, irmão. Você já viu um pastor da Universal orar? Vou falar. Eu tenho que falar. Quem já viu algum pastor da Universal orar? Você já participou? Não? Sabe o que eles falam? Ele fala assim: se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não for comigo, então me mata de uma vez. Fala. Você já viu algum deles quebrado? Você já viu algum deles numa vida desgraçada, toda arrebentada? Tem hora que você tem que tomar uma dose de indignação mesmo e falar para Deus: Deus, se o Senhor me chamou para ser alguém nessa vida, nessa terra, então eu estou aqui, eu preciso da tua bênção. Glória a Deus. Tem hora que você tem que tomar uma dose de indignação. Sabia? Você está na presença de Deus, está na justiça de Deus, está andando com Deus, então você tem que falar: Deus, eu quero viver uma vida extraordinária, eu quero prosperar, eu quero ser abençoado, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu quero viver o que Deus tem para mim. Glória a Deus. Porque senão vai passando, irmão, você fica morno. Deus não quer morno. Ou você é ou você não é. Né, Marcelo? Tem hora que você fala assim: não, dá um chute nessa garrafa aqui, dá um chute no irmão, dá um chute no anjo também, tá? Assim, ó, sai daqui que agora eu quero conversar com Deus. Já folga. Vocês estão por aí? Glória a Deus. Quem quer viver uma vida extraordinária com Deus não pode perder a conexão com o Espírito Santo. É Ele que faz a diferença. Aleluia. É Ele que te abençoa. É Ele que te cuida. Lembra que eu falei do Salmo 3? Que um soldadinho, irmão, um soldadinho em Israel, ele, lendo o Salmo 3, Deus deu para ele uma ideia. Ele leu o Salmo 3, está escrito, um versículo está escrito: ele é o nosso escudo. Aí na cabeça dele, pastor,
Ele falou assim: nós temos que elaborar um escudo. Se Deus é o nosso escudo, Ele vai nos dar uma ideia. Aí Ele cria aqueles interceptadores. Em Israel, se os mísseis chegarem em Israel, os interceptadores, Jair, destroem tudo antes de chegar. Aonde estava o segredo? Aqui, ó, na conexão. Tudo que você precisa é uma conexão forte com Deus. Tudo que você precisa é estar com Deus. Eu queria te convidar hoje a renovar a tua aliança, a falar assim: Deus, eu quero voltar a ter conexão, eu quero voltar a ouvir a tua voz, eu quero voltar a fazer negócio segundo a tua direção, eu quero voltar, Senhor, a ter uma conexão com aquele que me chamou. O que Deus tem para a tua vida, Ele já tem tudo projetado, é Ele que sabe o teu futuro, é Ele que sabe a porta que você pode entrar. Tem porta fechada? Tem, então vira as suas costas daquela porta e sai para outra, porque Deus tem portas grandes. Glória Para a tua Deus. vida. Aleluia. Quando Deus te fechar uma porta, porque Ele não quer que você entre nela. Não murmura. Não diga: Deus, por que essa porta fechou? Você coloca de pé em nome de Jesus, que eu quero orar com você. Não, declare no teu coração: Deus vai colocar novas pessoas, novas convicções. Eu quero declarar sobre a tua vida: Deus vai tirar os acabes da tua vida. Deus vai tirar os acabes. Esse ano vai ser um ano de chacoalhar. Deus vai tirar pessoas que você pensa que está te abençoando, pensa que está te ajudando, pensa que está te fazendo conquistar. Mas Deus vai colocar quem? Vai colocar os irão. Pessoas que conhecem o caminho das pedras. Pode até demorar um pouco mais, mas aquilo que Deus te der é dele, é grande, é poderoso sobre a tua vida. Eu gostaria agora que você fechasse os teus olhos comigo. Nós vamos ouvir um louvor. Eu vou pegar um óleo ungido agora, que eu te ungir, para que Deus te dê sabedoria, para que você não tenha aliança com os Acabe, que você tenha aliança com o Irão. Irão conhece o caminho das pedras. O Irão sabe aonde você tem que parar, onde você tem que desviar. O Irão sabe. É o Espírito Santo. Vem aqui na frente.